Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria estarmos reunidos nesta oportunidade para refletirmos sobre a palavra de Deus. Eu quero pensar nessa oportunidade sobre a seguinte temática: a felicidade de uma nação na perspectiva bíblica. Quero basear no Salmo 144, versos de 1 a 15. E esse salmo me fez pensar a seguinte tese para a minha reflexão: uma nação, um povo que é feliz, não é aquele que está isento de problemas, mas sim aquele que busca a dependência contínua e comunhão com Deus, vivendo assim sob a sua orientação. Este mês de setembro, que se iniciou esta semana, é marcado fundamentalmente pelo 7 de setembro, onde comemoramos a independência do Brasil. Portanto, é considerado o mês da nossa pátria. Enquanto Igreja Rollins no Brasil, somos prioritariamente agradecidos aos nossos missionários vindos do Japão, japoneses, para evangelizar especificamente aos seus conterrâneos que aqui vieram se estabelecer. Porém, como o Evangelho, em sua essência, é para todos os povos, foi impossível ficar restrito à evangelização apenas aos japoneses. E então, tantos outros de outras nações que habitam neste país também foram alcançados também com a pregação da Igreja Rollins através de seus missionários, inclusive nós, que hoje também pregamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e podemos dizer também essa igreja, a Igreja Rollins, também nossa igreja. Agora, voltando o nosso olhar para esse nosso agrupamento político autônomo que ocupa esse grande território, nossa nação, esta pátria, que é de todos que nascem aqui, deve ser, em termos mundiais, o nosso primeiro objetivo para a evangelização. Evidentemente, como disse o pastor Goya, na minha posse aqui na igreja, ele disse: Pastor Joel, não se esqueçam dos japoneses, não se esqueça de evangelizar os japoneses, nossa primeira missão enquanto Igreja Rollins. Como disse Jesus aos nossos antigos irmãos: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nossa Judéia hoje é o Brasil. Brasil que queremos abençoá-lo, somos abençoados e queremos abençoá-lo com a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para esta reflexão, a felicidade de uma nação na perspectiva bíblica, eu quero convidar aos irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo já citado, no Salmo 144, e leremos do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia, a minha fortaleza, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que deles tome conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O ser humano é como um sopro, os seus dias vão como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem, manda relâmpagos
Dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estenda a mão lá do alto, livra-me e salve-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo, na lira de 10 cordas, te cantarei louvores. Livra-me e salva-me do poder de estranho, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamentos em nossas pátrias. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. O Senhor nos faz pensar nessa perspectiva de que, sinteticamente, o salmista vai dizer que este povo que é feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. O Senhor que, em primeiro lugar, segundo o salmista, o servo de Deus, o Senhor que nos dá a bênção da sua proteção. Segundo lugar, que nos dá a bênção de conhecê-lo. Em terceiro lugar, que nos dá a bênção para abençoar. Em quarto lugar, que nos dá a bênção da apropriação. É assim de objetivo direto que o salmista nos dá essa garantia da nação que é feliz. Para o Senhor, a felicidade de uma nação, na perspectiva bíblica, aponta, assim, em primeiro lugar, para o Senhor que nos dá a bênção da sua proteção. Quero destacar nessa primeira reflexão, baseada nesse salmo, apenas neste texto, nesta perspectiva da proteção. Ele diz: felicidade de uma nação, na perspectiva bíblica, aponta, em primeiro lugar, para o Senhor que nos dá a bênção da proteção. Verso 1, verso 2, dizem assim: bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é minha misericórdia e minha fortaleza, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. No bem-dizer ao Senhor, o servo de Deus, o salmista, o identifica com 6 adjetivações. São elas bem específicas. Ele diz: rocha minha, minha misericórdia, minha fortaleza, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo. Em primeiro lugar, rocha minha significa minha base, que me mantém em pé, meu equilíbrio. Não importa qual seja as circunstâncias que advenham sobre o salmista, o servo de Deus. É como o Senhor Jesus Cristo contou, lembra daquela parábola que Jesus disse sobre a casa que é edificada na rocha? Ele disse que ele coloca 2 casas, uma casa construída na areia e outra casa construída sobre a rocha.
O vento veio, o furacão veio, o terremoto veio sobre aquela casa construída sobre a areia, bateu sobre aquela casa e foi grande a sua queda, a destruição. Por outro lado, a mesma coisa, o mesmo furacão, o mesmo terremoto abateu-se sobre aquela casa que estava construída sobre a rocha. Mas aquela casa não sucumbiu, não caiu, não desabou, porque foi construída sobre a rocha. Ele é minha rocha, me sustenta. E é bem interessante também que quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que dizem ser o Filho do Homem, e alguns começam a responder, alguns diz que tu és um dos profetas, Jeremias, Elias. Mas Jesus diz, então, vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, tomando a frente, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe qual é a pedra que está edificada a igreja? Nessa afirmação do apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, que não foi dele mesmo, mas de Deus que deu a ele, ele disse, sobre esta pedra, sobre esta rocha, vou edificar a minha igreja. A igreja, então, ela é fundada, ela é baseada, ela se firma nessa declaração de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é minha segurança, minha rocha. E ele acrescenta, é minha misericórdia. Quando a gente pensa na misericórdia, que significa aquele que mesmo diante de minhas falhas, não me deixa sucumbir, não me deixa perecer, pelo contrário, me renova, como disse o rei Salomão em Eclesiastes capítulo 3, de 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas são novas cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Outra qualidade que Ele dá a Deus como sua proteção, que produz a felicidade dessa nação, que pode providenciar a cada uma pessoa. Ele diz, Ele é a minha fortaleza, lugar onde me escondo, lugar onde me abrigo quando as tormentas da vida procuram me destruir. O fato de você ser um cristão não significa que você vai estar isento de qualquer problema ou de qualquer adversidade. Mas quando ele diz que Ele é a minha fortaleza, você pensa naquela cidade que é toda cercada de muro, que tem as suas guaritas, onde ficam os soldados. É o lugar onde você está protegido. Ele me protege. Sabe, meus queridos, quando a gente pensa que não há mais como escapar de alguma coisa, Ele diz, eu posso me abrigar no Senhor, eu posso tê-lo como a minha fortaleza. E Ele acrescenta ainda outra qualidade que Ele dá ao Senhor, como a sua proteção, que produz um dos elementos da sua tranquilidade, da sua felicidade. Ele é o meu alto refúgio. Alto aqui em qualidade superior. E também no aspecto geográfico, de onde eu posso olhar bem para mais longe. Posso colocar o meu chapéu onde meus olhos alcançam, como disse aquele pregador. Eu quero pensar nessa grande possibilidade que Deus nos dá. Quem está no alto enxerga mais longe.
E a fortaleza, ao mesmo tempo, é a fortaleza que está no alto refúgio. Certa vez, um profissional, um eletricista, ele trabalhava numa empresa, ele viu que eu estava um pouco agitado, preocupado. Ele também era servo de Deus, ele foi lá prestar um serviço na nossa empresa, na empresa que eu trabalhava. E ele disse: Joel, você está preocupado? Estou sofrendo algumas perseguições. E ele disse assim: Joel, onde está Jesus? Eu respondi a ele: está no coração daquele que crê. Vamos falar assim do ponto de vista geográfico. Onde está Jesus? Jesus está no céu. Eu disse para ele. E mais ainda, ele acrescentou: não está apenas no céu, ele está à direita do Pai. Sabe o que significa estar à direita do Pai? Ele está lá em cima, em uma posição de autoridade. E sabe, Joel, você entregou a sua vida nas mãos dele, entende? Você está lá em cima com o próprio Jesus. Não se preocupe com essas coisas. Ele te dá uma posição singular de autoridade, onde você também pode enxergar mais longe. E maravilhosamente, o salmista ainda destaca nesse aspecto protetivo de Deus àqueles que nele confiam, a nação cujo Deus é o Senhor. Ele diz: Ele é o meu libertador. Ainda que os meus inimigos, ainda que eu venha cair nas mãos dos meus inimigos, ou mesmo em situação que possa nos aprisionar, eu não ficarei preso por muito tempo, pois Ele é o meu libertador. Mas sério, lembra-se de Pedro? O apóstolo Pedro? Pedro estava preso lá naquele presídio, estava lá no calabouço, lá no profundo, e ainda estava preso com algemas, cheio de guardas espalhados para prender e não permitir que Pedro fuja, ou que alguém invada para destruir, para levar Pedro. Ele queria matar Pedro também. Mas na madrugada, o anjo do Senhor entrou naquela prisão, naquele calabouço, as algemas caíram, ele tocou em Pedro e disse: Pedro, levanta, vamos embora. Pedro bota a sua capa e vai saindo e está pensando que ele está sonhando. Mas as portas vão se abrindo. Parece até que foi a primeira foto elétrica, maneira de abrir a porta, mas foi pelo poder de Deus que as portas foram abrindo. E Pedro, quando viu que estava lá fora, vai para a casa de João Marcos, bate lá na porta: sou eu. Já a menina vai ver, é Pedro que está lá, aquele povo estava orando por Pedro. Não é Pedro não, minha filhinha, deve ser o anjo dele. Aí, é Pedro, olha, vocês oraram. Deus agiu. Ele é meu libertador. Ainda que as situações possam te aprisionar, que não seja dessa forma, mas que seja de outra forma, de uma doença, que seja de uma forma financeira, que seja de uma forma sentimental, mas Ele é o meu libertador, Ele é o seu libertador, Ele é o seu libertador. Feliz é a nação cujo Deus é o seu libertador. E mais ainda ele diz: Ele é meu escudo. Significa aquele que me protege contra as flechas, contra os dardos inflamados do maligno, na perspectiva da fala do apóstolo Paulo em Efésios 6. Aquele que me protege diante dos meus acusadores. Isto aqui me lembro de Pedro, quando Jesus lhe disse, registrado lá em Lucas capítulo 22, de 31 a 32, Jesus disse assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti
para que a tua fé não desfaleça e tu, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Simão Pedro estava lá caminhando com Jesus, mas ele não era ainda convertido. Eu não sei que coisas, que embaraços que ele se meteu, que abriu porta para a ação do diabo na vida dele. Eu pensei mais ou menos como quando o diabo compareceu diante de Deus para, em síntese, pedir para destruir a Jó. Deus permitiu que tocasse muitas coisas, mas não na vida dele. E dessa forma, parece que Satanás estava com esse mesmo hábito, forma de agir. Eu vou pedir esse homem chamado Pedro, eu quero acabar com ele, eu quero fazer com ele como farinha, destruir o moelo completamente. Mas Jesus disse: Simão, eu roguei por ti. Ele é meu escudo. Simão não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. O mundo espiritual estava tramando para moer, triturar a Pedro, mas o Senhor estava ao lado dele. Ele é meu escudo. Quantas vezes, rapaz, você é objetivado por Satanás para destruir você, para destruir a sua família, mas quando você tem o Senhor como seu Senhor, Ele se torna o seu escudo protetor, Ele te protege. Diante destes 6 aspectos da proteção divina, alguém poderia pensar assim: este salmista é medroso. Pelo contrário, logo no início deste salmo 144, ele identifica o Senhor como aquele que o aperfeiçoa para a guerra. Ele não tem medo da guerra. Se tiver que entrar, ele vai entrar em nome de Jesus. Todo servo, toda serva de Deus é uma guerreira aperfeiçoada por Deus, como afirmou o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Há nações, há povos, há famílias, há pessoas que confiam em seu poder bélico, em sua inteligência, em suas riquezas minerais. Porém, na fundamentação da palavra de Deus, feliz é a nação, feliz é o povo, feliz é a família, feliz é o homem, feliz é a mulher, cujo Deus é o Senhor. O Salmo 20, versículo 7 e versículo 8, ele diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz é a nação, feliz é a família, feliz é o povo, feliz é o homem, feliz é a mulher, cujo Deus é o Senhor. Seja abençoado e se curve ao senhorio de Cristo, renda-se a Ele, abra o seu coração e você possa dizer assim: eu creio em Jesus. Senhor Jesus, seja dono da minha vida, eu quero te servir. Feliz será você dessa forma. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe os nossos amigos e irmãos que também, pela fé, os japoneses também. Amém?